Eu trouxe hoje um poema chamado Filha do Passado, porque todos nós somos filhos do nosso passado, né? Nós somos o resultado do que construímos em eras, em existências anteriores. Só que nós somos beneficiados pelo esquecimento, e esse poema fala disso. Fala de uma fala que está no Livro dos Espíritos, na questão 393, de que nós não temos lembrança exatamente do que fomos, do que fizemos, do que aconteceu nas vidas anteriores, mas temos a intuição de tudo isso, e nós temos tendências instintivas, né, que são reminiscências desse passado. E esse poema fala sobre essas reminiscências. Vamos conhecê-lo, então. Eu sou a filha do passado, de um outro tempo já perdido, para sempre ido, mas amado, não mais vivido, mas sonhado, não mais presente, mas sentido. Trago na alma um tal momento, um sonho, um insight, uma impressão, uma fagulha, um pensamento, um quantum que varou o tempo e atravessou meu coração. Triste fagulha que me aquece, a que vieste, o que te move? Por que do ontem me trouxeste esse sentir que não me esquece e não permite que eu recorde? Não tens acaso piedade? Não tens acaso um coração? Não te incomoda condenar-me a só sentir sem mais lembrar-me, sofrendo sem consolação? Minha existência hoje se esvai na busca de outra realidade, de algo que eu não posso mais, pois coração sempre que bate, me bate sempre de saudade. Muito obrigada. E aí, Sam, o que a gente fala mais sobre esse poema? Muito se fala do esquecimento como se fosse uma injustiça, mas se a gente pelo menos lembrasse, né? Olha, gente, segundo o Emmanuel tem uma mensagenzinha no livro Família, ele coloca que se não fosse o fato de nós termos esquecido dos fatos em si, apesar de trazermos as reminiscências, o ódio no nosso planeta se eternizaria, seria eterno. A Terra seria como um horrível purgatório, segundo ele. Porque ou as pessoas se chorariam, se lamentariam pelas culpas que trazem, por lembrarem o erro que cometeram, ou iriam acusar, odiar, por perceberem no outro o algoz do passado. Né? E ele coloca ainda que esse esquecimento é uma bênção de Deus, que Deus é como se ele velasse caridosamente pela nossa memória, por guardar o que ocorreu no passado, para que as possíveis aversões, pessoas, né, com quem nós tivemos no problema no passado, ao se aproximarem de nós, tivesse a oportunidade de ver estreitados os laços de carinho que foram rompidos antes. E você, ela acrescentaria o que mais? Essa é uma realidade muito dolorosa, né? A gente perceber o passado que existe em nós, que a gente não consegue lembrar, mas também não consegue esquecer, que é um trecho da poesia. A gente vive numa posição de meio termo entre lembrar e esquecer. E assim, a Samia bem lembrou essa necessidade do esquecimento do passado. E eu diria uma outra coisa. Se a gente renascesse com a lembrança do passado, era melhor não renascer. Porque o objetivo do renascimento é exatamente o esquecimento. A gente renasce para esquecer. Porque se eu for permanecer na mesma circunstância o tempo todo, sem ter o esquecimento do passado, é como se eu vivesse uma vida que tem interrupção. Então, eu estou no mundo espiritual, lembro tudo. Aí eu vou para o mundo material, lembrando tudo. Então, é a mesma coisa. O objetivo da vinda é exatamente o período da gestação, para fazer esse bloqueio da memória, para dar chance de você quebrar os atavismos. Se não tiver isso, não tem como. Então, por que renasço? Renasço para esquecer. E esqueço por 3 razões.
Esqueço para esquecer o que fiz, esqueço para esquecer o que os outros me fizeram, e também para que os outros esqueçam aquilo que eu fiz para eles. A gente precisa do esquecimento do passado para fazer uma nova história na nossa vida. Não é só uma repetição. E aí a gente fica, às vezes, lamentando porque não lembra. Ai de nós se rasgássemos o véu. Ai de nós se fossem levantadas todas as cortinas e nós conseguíssemos nos observar. É assim que é o mundo espiritual, onde todo mundo se enxerga na real dimensão que cada um possui. É por isso que viemos para cá, para esquecer um pouco daquilo que fomos. Então, o poema da Sâmia lembra muito bem essa questão, até com um traço assim de tristeza, de dizer do que sou, que não consigo mudar, que queria saber para poder se transformar. Melhor que nós não saibamos e usemos a bússola correta, o Evangelho do Cristo, como referência para criar uma nova história, um novo paradigma e inaugurarmos nas nossas vidas verdadeiramente um novo momento.